Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no quinto e último programa da série Formação Contínua, vamos discutir a articulação entre a formação e o desenvolvimento profissional de professores. São nossas convidadas para o debate a professora da Universidade Estadual do Ceará, Maria Socorro Lucena Lima, a professora do Centro de Educação Infantil Inácio Monteiro, Rosa Maria de Freitas Rogério, e a assessora especial da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Silvia Rosalém. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Participe do Salto para o Futuro. Bom, primeiro eu quero agradecer a participação de vocês no programa de hoje. Começar pela professora Maria Socorro. Como eu disse no começo do programa, a senhora é professora, pesquisadora da Universidade Estadual do Ceará e a sua linha de pesquisa e no doutorado é sobre a formação contínua e principalmente essa formação contínua no desenvolvimento profissional. A senhora também é autora do texto que consta do boletim do dia de hoje que os professores já receberam. Então, a partir disso, professora, o que representa a formação contínua na vida do professor? E aí estamos falando de vida e trabalho, né? Como é que se articulam essas duas questões na formação do professor? Bom, quero que minha palavra seja de agradecimento por essa oportunidade de estar dialogando com os professores, já que a minha preocupação de pesquisa é trabalhar mesmo a vida e o trabalho do professor, a sua formação, em que condições de vida e trabalho esse professor vai dar conta desse ensino de qualidade. E a formação contínua é importante na vida do professor como possibilidade de articulação entre o seu trabalho, o conhecimento e o seu desenvolvimento profissional. Isso mediado por uma ação refletida e que a gente pode chamar a praxis docente. Tá certo. Professora Rosa é mestranda da Faculdade de Educação da USP, né? Como dissemos, professora na educação infantil. Sua principal tese de mestrado é o que é ser professor hoje, né? Como é que se dá, então, a formação contínua, pensando um pouco no que é ser esse professor, principalmente na educação infantil? Então, o professor de educação infantil que atua na rede municipal de ensino e trabalha no centro de educação infantil tem dois espaços de formação. Um é institucional, que é dentro da escola, e o outro é pessoal. Esse espaço institucional, ele acontece assim: toda última sexta-feira do mês, os alunos são dispensados, as crianças não comparecem à escola e os professores têm esse espaço dentro do seu horário de trabalho para planejar as atividades, para melhorar o atendimento dessas crianças. E tem o espaço pessoal, que é o que cada professor vai buscar, cursos de especialização, pós-graduação, que aí depende do que cada um quer. Então, nós temos essa possibilidade dentro da rede municipal de São Paulo. Você disse que quando, nesse momento de formação, as crianças não têm aula. Não comparecem. Como é que é essa discussão com os pais, por exemplo? Porque essa é uma questão que surge aqui. Sim. Bom, eu preciso da escola, porque muitas vezes eu trabalho, então essa criança tem que estar na escola. Como é que se dá esse entendimento com os pais de saber que vocês estão estudando e, por outro lado, uma contrapartida para esses pais que precisam dessa escola e que essas crianças estejam na escola? Então, isso começou o ano passado. O ano passado foi mais complicado, que era tudo muito novo, os professores tinham que explicar para os pais que era importante, porque eles tinham que entender isso. Esse ano os pais estão do nosso lado, porque eles perceberam que o trabalho desde janeiro, que lá nós temos desde janeiro até dezembro, são os 12 meses, não tem férias coletiva. Desde janeiro o trabalho melhorou e a criança está aprendendo mais, se desenvolvendo, tendo contato com as artes. E o pai percebeu que isso ajuda no trabalho e que melhora para a criança. Então eles estão do nosso lado este ano, eles aprovam, eles já chegam assim: amanhã é o dia que não tem aula, né? Vai ser a reunião. Então eles já estão cientes, eles já se acostumaram e eles apoiam o nosso trabalho. Quer dizer, houve uma articulação, houve um entendimento com essa comunidade. Foi um consenso, foi um trabalho que começou ano passado, que não estava muito certo com eles, mas hoje eles estão do nosso lado. Tá certo. Professora Silvia Rosalém teve na sua principal tese de doutorado estudos culturais e a escola, né? Faz parte da rede municipal aqui do Rio de Janeiro e atua como coordenadora de projetos de formação cultural nessa rede. Quais são os principais desafios dessa formação cultural de professores e principalmente essa articulação das escolas com a rede de ensino? Em primeiro lugar, acho que nós poderíamos dividir essa questão do desafio em duas vertentes.
Uma vertente é o desafio institucional que isso representa, né? Realmente os sistemas de ensino encararem a questão de que a formação contínua do professor, e principalmente essa formação cultural, é um dado extremamente necessário às competências desse educador. Tá? Então é criar as condições para que isso se dê. E isso, atualmente, nós estamos na Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro. Existe um programa de trabalho específico chamado Ação Cultural na Escola, né, com uma reserva de recursos para a criação de cursos para o professor, atividades culturais para o aluno e uma série de projetos e programas em parceria com outras instituições, né, que promovem essa aproximação dos professores e dos alunos das instituições culturais e das questões culturais. Tá? Isso é o ponto de vista institucional, né? Além disso, a meu ver, há a questão também institucional ainda da universidade, né? Quer dizer, como a universidade pensa a questão da veiculação do saber acadêmico, viabiliza isso, junto com uma formação cultural mais consistente do professor. E, por outro lado, a segunda vertente, a vertente de cunho individual, é o próprio profissional reconhecer, né, e buscar também, no que esteja ao seu alcance, né, a participação na vida cultural de sua cidade, de sua comunidade, fazer essa interseção de saberes, né, porque, afinal de contas, a educação ela se dá na cultura. Não existe, a cultura, na verdade, ela não entra como um acessório, como muitas vezes ela foi vista dentro da escola, né, como um complemento, ou até mesmo como um evento, como a gente fala, e hoje tem evento, não tem evento, não é uma questão de evento, a cultura não é um evento, ela é estruturante da própria educação. Então é fundamental que que a cultura seja encarada como parte dessa formação contínua do professor. Você falou, ela é estruturante da educação e do ser humano. Do ser humano, né? Ela é estruturante basicamente do ser humano. E, aliás, ela não se esgota, ela não é a formação contínua não é importante apenas para o professor. Hoje em dia é voz corrente que ela é importante em qualquer setor da atividade humana, né? Tá certo. A primeira participação de hoje é da Lucy Magna, do Tocantins. Olá. Boa noite, Bárbara e convidados. Sou a professora Lucy Magna e cursista do Teleposto Lei Sena Conceição, Figueirópolis, Tocantins. Primeiramente, parabenizamos pela temática abordada nesta semana. E, no decorrer da série, percebemos que há ainda dúvidas quanto à formação dos profissionais da educação. Gostaríamos que os especialistas respondessem ao questionamento do primeiro parágrafo do texto de hoje. O que representa a formação contínua na vida do professor e o que é formação contínua? Boa noite e obrigada. Professora Maria Socorro, ela faz uma referência, obviamente, ao texto escrito pela senhora. Bom, Lucy Magna, a formação contínua, ela representa na vida do professor a possibilidade de reflexão, a possibilidade de leitura de mundo, é a possibilidade de fazer uma reflexão sobre sua própria prática e a possibilidade de alargar o seu conhecimento. É o direito ao conhecimento que Paulo Freire fala. Ele fala o direito à dúvida, o direito a você conhecer. Então, o que é formação contínua, você pergunta? Eu digo que formação contínua é essa articulação mesmo entre o trabalho docente e o desenvolvimento profissional mediado pela reflexão. Então, a outra pergunta que a gente faz aqui, qual é a relação entre formação contínua e desenvolvimento profissional? A relação entre formação contínua e desenvolvimento profissional é porque o desenvolvimento profissional, Lucy Magna, inclui um projeto educativo, inclui um projeto de escola diante das necessidades atuais e sociais e supõe políticas de valorização do magistério. Ora, nesse contexto, o professor tem um trabalho, o trabalho docente. Isso, o desenvolvimento profissional seria a possibilidade do professor, no seu trabalho, fazer essa articulação pela formação contínua para esse desenvolvimento profissional, que seria essa postura coletiva, que inclui tudo isso que eu disse. Políticas de valorização do magistério, inclui um projeto de escola, um projeto de educação.
Tá certo. A gente tem aqui a pergunta do telecursista José Flávio da Paz, do SESC Araxá, no Amapá, e ele diz o seguinte: não deveria ser acrescentado mais um saber que se refere aos aspectos afetivos na sala de aula, na escola e na comunidade, visto que ambos, escola e comunidade, precisam desse aspecto? Mais um saber nessa formação do professor. Rosa, como é que você avalia essa questão do afeto? A questão do afeto é uma coisa que está sendo bem discutida hoje, lá em São Paulo, nas escolas, na rede estadual, na rede municipal. Só que os professores ainda não têm um consenso de como lidar com isso. Porque você pensa, eu sou um profissional, eu tenho que lidar, ser amigo do aluno, ouvir os problemas que ele tem em casa. E aí eles trazem essas demandas sociais para a escola. Eles querem saber sobre orientação sexual, sobre briga que o pai teve com a mãe, ou o padrasto, coisas desse tipo. E aí os especialistas que estão discutindo essas questões, o Gabriel Chalita, que tem livros sobre afeto na escola, eles trazem que o professor tem que estar aberto para receber essas demandas que os alunos estão trazendo em relação a essas carências emocionais que estão sendo discutidas e trazidas para a escola. Só que como professora, e como profissional de educação, eu não concordo que o afeto deva ser um dos saberes que o professor tenha que ter para poder lidar, dispor, para poder lidar com os alunos, porque a tarefa do professor é ser professor e não ser amigo, colega, parente. Isso é parte da família. E aí tem a briga, o que é da família, o que é do Estado, o que é da escola. E aí ninguém entra em consenso, cada um acha uma coisa e a gente ainda está tentando lidar com essa demanda. A pergunta do pessoal do município de São Miguel do Oeste, a professora Maria, de Santa Catarina, vai um pouco nessa linha também. Silvio, o professor deve trabalhar somente conteúdos científicos ou também valores, trabalhar de forma holística? Vai um pouco nesse caminho da questão também de valores, de afeto. Pensa um pouco no que Rosa estava dizendo. Agora, por um outro lado, esse ouvir também faz parte do processo educativo, não é conteúdo, né? Mas está relacionado ao trabalho do profissional educador, a ideia do escutar e do receber essas questões que as crianças trazem para a escola. Como é que você avalia isso? Nós, professores, temos uma tarefa muito complicada, porque da mesma maneira que, ao mesmo tempo em que nós, às vezes, temos que limitar a nossa área de atuação, quer dizer, há um limite nessa atuação. Por outro lado, ela se vê atravessada por uma série de demandas. Então, esses limites são muito tênues. Então, eu não sei se nós conseguimos, né, separar de forma tão clara a questão, o afeto é com a família e comigo é o conhecimento, né? Esse conhecimento está sempre atravessado por alguma forma de afetividade, que não é a mesma da família em absoluto, não é a mesma responsabilidade afetiva que essa família tem com relação a essa criança, mas que certamente você constitui conhecimento também a partir de um elo de confiança que, em última análise, tem afeto, né? Que ela é constituído por afetos. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que é muito difícil essa separação. E me parece que quando você trabalha com a questão cultural, eu vou dar um exemplo da minha área, né, que é a literatura. Eu sou formada em literatura e eu acho que a literatura... Como é que eu cheguei à literatura? Né? Eu, como aluna, como cheguei à literatura? Eu não cheguei à literatura só porque eu gostava de ler. Mas é porque a literatura respondia a demandas existenciais que eu tinha naquele momento como adolescente, como criança. Quer dizer, houve uma relação afetiva com aquele objeto cultural, né, que era o texto literário. Então, foi essa literatura que me ajudou a me entender como pessoa, como ser humano. Então, esse conhecimento, ele está atravessado por afetividade, é impossível não estar. E eu acho que aí está o verdadeiro conhecimento, é quando ele consegue te tocar de uma forma tão profunda que ele modifica, né, o seu estar no mundo, a sua maneira de se encontrar no mundo. Me parece que essa separação aí é uma falsa questão. A gente tenta separar, existe alguma separação, mas não é uma separação, na verdade, não é uma separação de fato, né? Tá certo. A Maerlene do Tocantins vai fazer a pergunta agora. Oi, Maerlene. Olá. Falo do teleposto do Colégio Estadual Pedro Xavier Teixeira, Nova Rosalândia, Tocantins. A pergunta é dos acadêmicos de pedagogia. São duas perguntinhas rápidas que eles gostariam de saber. Se existe diferença
entre formação continuada e formação contínua? E qual a relação entre vida e trabalho? Boa noite e obrigada. Obrigada, Mairlene, pela sua participação aqui no programa. Você estava sumida, a gente quer ouvir você mais vezes aqui no programa ao vivo. Obrigada, viu? A professora Maria Socorro, você comenta bastante sobre isso no texto, né? Tá bom, comento. Mairlene, é assim, as primeiras manifestações sobre a formação permanente de professores, permanente, contínua, continuada, de professores, aparece no Brasil com o Pierre Furter, que é um representante da Unesco, que na década de 60 vem para o Brasil e traz essa ideia da formação permanente de professores. Isso vem se estruturando de forma, acompanhando a ideia pedagógica, né? Então, na década de 70, essa formação contínua, ela toma aquele contorno tecnicista, né? E de capacitação, de reciclagem, de treinamento. Na década de 80, com o movimento dos educadores, com a criação da ANPED, da ANFOP, do INDIP, Encontro Nacional de Didática, a organização dos professores, isso vai se transformando e com o aparecimento dos mestrados e doutorados e a maioria, o aparecimento muito mais forte das pesquisas em educação e na área de didática e de prática de ensino. Então, vai aparecer a história da formação continuada. Formação porque é uma coisa intencionalizada. Já vai aparecendo essa forma, né? A formação que é uma educação continuada, mas uma educação em forma de forma intencional. Ora, em 90, tem a ideia que vem com os portugueses e espanhóis na explosão das reformas educacionais, onde chega no Brasil, com Antônio Nova, a Isabel Alarcão e outros mais, que vem trazendo a ideia da formação em contínuo, ou seja, a formação inicial mais a formação continuada. Então, a formação em contínuo, ela vai fazendo essa ponte entre a formação inicial e a formação continuada, já trazendo essa ideia da ética profissional, do respeito pelo magistério, do compromisso que eu tenho de ser um intelectual em processo contínuo de formação. Bom, o histórico de lutas dos profissionais da educação. Quais foram as principais conquistas e onde ainda é preciso avançar? É o que vamos discutir no próximo bloco. Salto para o Futuro volta já. A luta por melhorias na qualidade da educação pública e nas condições de trabalho dos educadores no Brasil ganhou visibilidade em 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. De lá para cá, importantes conquistas foram alcançadas, mas outros avanços ainda são necessários. Na reportagem, o deputado federal Carlos Abicalil analisa esse histórico de lutas. O deputado já foi professor, diretor de escola e presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Confira. Uma mobilização por melhores condições de trabalho que possam garantir também mais qualidade para o ensino. Essa tem sido a principal reivindicação dos profissionais da educação. Bom, é bom registrar que essa luta no Brasil tem mais de 70 anos, o que é, do ponto de vista histórico, um tempo curto. São 7 décadas de luta no movimento chamado Movimento dos Pioneiros, da década de 30 ainda do século passado, e vem ao longo do tempo se intensificando. A educação como uma função essencialmente pública e o direito de todos os cidadãos terem acesso à escola gratuita são alguns dos temas que fizeram parte do manifesto lançado na década de 30 pelo Movimento dos Pioneiros da Educação. Integravam o grupo personalidades como Anísio Teixeira, Roquete Pinto e Cecília Meirelles. Era o início da luta por mudanças na educação brasileira e o grande marco dessa mobilização aconteceria cerca de 30 anos depois. Foi na superação do período ditatorial, especialmente logo na sequência dos anos 60, a formação de associações de professores, depois associações de funcionários e, por último, sindicatos, ainda antes da Constituinte,
que lutaram muito não apenas para assegurar direitos trabalhistas, direitos de organização sindical, direitos de carreira e de remuneração e de formação, mas ao mesmo tempo se associaram na necessária expansão da garantia de recursos públicos e da oferta de educação escolar no país. Essa mobilização teve importantes conquistas. Uma delas foi o combate às indicações políticas para os cargos na área de educação, com a criação dos concursos públicos. O aumento dos espaços dedicados à formação dos educadores foi outra vitória, assim como a adoção de diretrizes e garantias de carreira asseguradas em forma de lei. A garantia de que quem ingresse no serviço público por concurso tenham condições dignas de progredir na carreira, de ter uma remuneração adequada à sua condição de trabalho e à sua formação e, ao mesmo tempo, estabelecendo condições de exercício profissional que ainda são deficientes, mas, sem dúvida alguma, nesses 40 anos melhoraram em muitos aspectos. Na opinião do deputado federal Carlos Abicalil, as condições dos profissionais da educação ainda precisam melhorar. Um dos avanços seria a organização de um sistema nacional de educação. Com regras que sejam mais universalistas, que, portanto, haja neste esforço a articulação das esferas de governo estadual e municipal no sentido de assegurar diretrizes de carreira que sirvam para a educação pública e para a educação privada, de modo a garantir qualidade no serviço, garantir segurança no trabalho, garantir ambientes educacionais que sejam adequados e efetivamente avançar na superação das desigualdades regionais. E quais são as atuais pautas da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação? A CNTE tem esse objetivo de lutar pela qualidade da educação e, portanto, por uma escola pública realmente compatível com as necessidades da sociedade brasileira. Nesse sentido, nós reivindicamos dos poderes estaduais e municipais e, nesse sentido, também do governo federal, a formação como uma política de governo, não apenas como uma necessidade individual dos trabalhadores. Formação inicial, uma sólida formação inicial e a formação permanente. Professora Rosa, você que vive esse dia a dia da sala de aula, né, desenvolve um trabalho dentro de uma escola, como é que você vê a educação no Brasil? O que você acha que ainda precisa avançar do ponto de vista profissional? Esse seu dia a dia, essa formação, como diz ali a própria confederação, você encara ainda que ainda há muito o que ser feito, o que conquistar, né? Sim, eu acredito que ainda há muito a ser conquistado, porque assim, tem classes de professores. Por exemplo, professor titular, professor adjunto, professor contratado, e os direitos não são isonômicos para cada classe de professor. E eu acredito que assim, o profissional tem que ser mais valorizado, ganhar mais. Agora o Fundef, que virou Fundeb, excluiu a educação infantil. A gente não vai receber verba desse fundo, somente as escolas de primeira série para cima vão receber, e o ensino médio. Então, assim, o governo federal, ele excluiu a educação infantil disso. Então, como professora de educação infantil, eu acho que isso é uma conquista que os sindicatos, as associações de professores vai ter que tentar negociar para vir verba também para a educação infantil, que atende uma demanda muito grande da sociedade. Eu acho que essa questão talvez tenha uma contradição aí, porque se é fundo de educação básica, a educação infantil está dentro da educação básica. Mas não vai vir verba. Já está claro que não vai vir verba. Está dentro da educação básica, mas a verba é de primeiro ano em diante. Bom, a gente tem a pergunta do pessoal da TV Escola de Anápolis, que participou essa semana inteira aqui no programa. Muito obrigada a vocês de Anápolis, em Goiás, que diz o seguinte: eles fazem uma afirmação. O professor precisa ser sujeito da construção dos seus conhecimentos e, para isso, tem que estar preparado para analisar o próprio trabalho realizado, de modo que possa atuar incessantemente na direção de uma educação de qualidade. Eles pedem que vocês comentem essa afirmação. Professora Silvia. Conforme nós já estávamos discutindo aqui, né? Esse preparo, ele não se reduz à formação acadêmica do professor. É preciso ir um pouco mais além. Até porque a excelência dessa formação acadêmica, ela está plantada sobre algum terreno. E esse terreno ele tem que ser fertilizado com outras questões que vêm de outros mundos que não são necessariamente, né, a carreira estrita que ele está ocupando naquele momento, a função estrita que ele está ocupando naquele momento ou aquele saber estrito. Ele se alimenta de outras coisas. Eu vou dar um exemplo que eu sempre
relembro de algo que eu li em 2001, foi uma entrevista do subcomandante Marcos, que é uma grande liderança, né? No México, dos campesinos do México, e que em 2001 ele chega à frente de uma marcha, né, de milhares de campesinos à cidade do México, à Praça Só para acrescentar, ele dá essa entrevista para ninguém menos que Gabriel Garcia Marques, né? E numa das passagens da entrevista, numa das perguntas, o Gabriel Garcia Marques pergunta a ele: mas como o senhor chegou a ser o revolucionário que o senhor é hoje, né? De onde vem o seu conhecimento, né, sobre literatura revolucionária? Me parece que é mais ou menos assim, citando de ouvido. Então ele diz o seguinte: eu cheguei à literatura revolucionária, a Marx e Engels, muito tempo depois. Muito antes eu li Shakespeare, toda a parte relacionada ao poder, toda a literatura relacionada ao poder, tudo relacionado ao poder eu aprendi em Shakespeare. E aprendi no Quixote, quando eu lia o Quixote. Então, só depois da minha iniciação com esses livros, inclusive ele ganhou o Quixote aos 12 anos, o pai deu a ele uma edição reduzida do Quixote, ele pôde ler. Ele foi entrar na literatura revolucionária propriamente dita. Ou seja, primeiro ele se comoveu, né? Primeiro, ele entendeu pela via da sensibilidade todas essas questões. Primeiro, afetou completamente como ser humano. Então, depois ele começa a sistematizar essas questões. E me parece que esse é o caminho do conhecimento. A gente começa também assim. Depois a gente vai sistematizando as nossas questões. Quando você fala isso, você está falando de vida e trabalho do vida professor, e trabalho, que é o nosso tema de hoje. Que é um pouco Qualquer coisa que a gente faça do ponto de vista cultural, assistir um filme, ler um livro, isso obviamente vai ter uma interferência na nossa vida profissional. Sem dúvida. E não é à toa que um livro como Dom Quixote, que esse ano está completando 400 anos, uma obra dessa, vem há 400 anos comovendo e impressionando o mundo inteiro. Não é à toa que ele fala da vida. É verdade. Bom, a participação agora é da Lúcia, de Santa Catarina. Oi, Lúcia. A minha pergunta é a seguinte: na formação continuada, o professor deve se preocupar só com o conhecimento científico ou ele deve se preocupar com os valores humanos do ser humano? Boa noite e obrigada. Lúcia, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje, viu? Professora Maria Socorro. Lúcia, a formação contínua, ela tem uma preocupação, a reflexão e a emancipação humana. Então, diante disso, o professor é um profissional. Essa profissão, ela não é bico, ela não é vocação, ela é uma profissão. E ela tem dentro dela uma ética que é o respeito por essa profissão. É a valorização que eu dou a ela. Então, dentro disso, cabe eu me preocupar com o conhecimento realmente e cabe também eu me preocupar como eu passar esse conhecimento, como eu fazer com que o aluno goste desse conhecimento. Eu sou detentor de um saber sistematizado e esse saber ele precisa ser construído junto com o meu aluno. Nessa passagem, vai a minha história de vida, vai a minha visão de mundo, vai a minha ética profissional, vai a minha competência. Então, nessa ponte, eu preciso levar todos os meus valores junto, não dá para separar. Não dá para separar. Não dá para separar o que você leu um dia, não dá para você os valores que você tem. Quando eu faço pesquisa com os professores, e eu observo a professora lá trabalhando com seus alunos e muitas vezes ela tem assim preocupações sérias, olha, estuda para concurso ou então cuida de estudar, as recomendações que ela dá, que ela faz com seus alunos, isso aparece lá na história de vida dela. Então, não dá para separar a pessoa do professor. Antônio Novo diz isso, o professor é uma pessoa e parte dessa pessoa é o professor. Então, quando a professora Selma Garrido Pimenta diz a atividade docente é praxis, então eu sou o resultado do que eu faço com minhas experiências de vida, né? E aí eu levo isso para a sala de aula naturalmente. Agora, claro que se eu não cuido de refletir sobre minha prática, aí o Paulo Freire vem trazer essa questão dizendo a melhor maneira de pensar a prática é refletir sobre a prática. Então eu vou refletir sobre o que eu estou, como estou trabalhando o meu conhecimento, a favor de quem, contra quem está esse conhecimento, o que é que eu estou fazendo para eu crescer e fazer crescer o meu aluno, em todas as dimensões. Tá certo. Maria José do Maranhão, olá.
Sou Maria José Barreto e a pergunta é das cursistas do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Como elaborar um projeto político-pedagógico de formação contínua na escola, envolvendo professores e alunos? E que mecanismo a Secretaria de Educação dispõe para estimular a participação dos mesmos? Boa noite, obrigada. Professora Rosa, é claro que cada sistema, cada rede trabalha de uma forma, se organiza de uma forma. Como é que vocês vivem isso? Como é que isso acontece na rede da qual você faz parte? Então, como professora de educação infantil, as crianças não têm voz na elaboração do projeto político-pedagógico, mas a comunidade, os pais, eles têm voz. Então, assim, no começo do ano foi feita uma reunião com o conselho de escola, onde estavam os representantes dos pais, os representantes dos professores e os outros funcionários da escola, diretores, coordenador pedagógico, e todos sentaram e traçaram metas que a comunidade gostaria que fossem atingidas para aquelas crianças que a gente atende. Então, tudo que os pais colocaram foram ouvidos e é por isso que hoje eles estão do nosso lado, quando a gente precisa fechar a escola uma vez por mês para planejar essas atividades, porque eles estão vendo que eles tiveram participação nas atividades que a gente, e nos objetivos que a gente desenvolve com as crianças. Agora, essa pergunta da Maria José, quando ela abre, ela diz do envolvimento dos professores. Isso foi recorrente essa semana inteira aqui. Estamos falando de, algumas vezes, professores desmotivados, motivados por N motivos, N situações, as condições profissionais é um desses motivos. Agora, como é que você vê isso lá? Como foi o seu processo como professora nesse envolvimento do projeto político-pedagógico? Nós tivemos autonomia, cada professor, a gente sentou em grupo por faixa etária, os professores daquela faixa etária, para levantar o que a gente gostaria de ser atingido, que material a gente ia precisar, que tipo de contribuição, que ajuda a gente ia precisar dos pais, da escola, da Secretaria de Ensino. Então, nós sentamos juntos por faixa etária. Quando nós levantamos esses objetivos por faixa etária, aí a gente sentou com o conjunto dos professores e vimos que tinha coisas parecidas dos que atendem criança de 6 anos, dos que atendem criança de 3 anos, dos que atendem bebês. Então, assim, foi uma participação que todos tiveram voz e o projeto ele foi elaborado em cima da opinião de todos nós e a gente se sentiu muito à vontade, é uma experiência muito democrática na escola onde eu estou trabalhando atualmente. A pergunta se volta à mesa, a questão da participação dos professores. Eu tenho um e-mail aqui da Lina Maria, de Palmas do Tocantins, que diz o seguinte, Silvia, sou supervisora pedagógica e tenho plena consciência da extrema necessidade de uma formação contínua e consistente. Entretanto, o que tenho visto acontecer a cada dia é um grupo de professores resistente a participar de encontros obrigatórios, dos quais acabam não tirando nenhum proveito. Mesmo quando o conteúdo do encontro é excelente, muitos acabam perdendo a oportunidade de aprender e crescer porque já introjetaram a ideia de que é perda de tempo. Pede que vocês comentem e diz o seguinte, também uma sugestão para que as secretarias de educação responsáveis pela formação desses professores possam desenvolver um projeto, algumas sugestões para desenvolver um projeto de programa de formação. Bom, essa questão é uma questão recorrente, me parece, para a formação contínua de qualquer profissão. Você tem as pessoas que estão desmotivadas, tem as pessoas que estão comprometidas. Agora, há estratégias para a gente chegar até isso, né? Não são estratégias infalíveis, obviamente, mas há formas, né, de você se aproximar mais. Eu acho que... Me parece que há uma tentativa, na Secretaria Municipal de Educação, a gente tenta muito saber como esse professor, que tipo de temática, na verdade, ele está desejando naquele momento, né? Claro, a Secretaria tem suas prioridades, nós sabemos porque temos acesso ao quadro geral do município, né? Você sabe que situações são mais candentes, que áreas são mais necessárias atacar, né? Mas dentro desse espectro, você tem formas de motivação desse professor, buscar questões que toquem mais diretamente a necessidade dele. Eu não acredito que haja pessoas, eu acho que essas desmotivações são coisas muito setorizadas e muito temporais. Todos nós queremos ser felizes e uma forma de nós nos sentirmos felizes é estarmos bem no nosso trabalho, né, desempenhando bem as funções para as quais a gente foi designado, foi preparado. Então, me parece que isso é uma questão muito circunstancial, não é? Eu acho que é uma questão de buscar, né, ajustar
aí esses parâmetros de capacitação ou de formação contínua, de forma a atender essa demanda real. Eu acho que é muito importante isso. Nós, no município do Rio, temos um desafio muito grande, é uma rede enorme, né, com um contingente de professores enorme. E isso é resolvido de uma forma muito diversificada, não poderia ser de uma outra maneira. Quer dizer, é a oferta de uma grande quantidade de cursos de formação, né, para que o professor possa compor seus horários de acordo com a sua necessidade, é que vai atender a isso. E também um cardápio variado de interesses, porque o professor tem interesses variados. Muitas vezes a motivação dele naquele momento não é com relação a algo da disciplina dele. Muitas vezes ele chega à disciplina dele por um curso de formação que vem de uma outra área, mas que vai chegar a trazer o seu interesse, despertar o seu interesse. Me parece que é por aí. Ok, a formação cultural do professor é o nosso assunto. Depois do intervalo, Salto para o Futuro volta em instantes. As experiências de vida, somadas à valorização das manifestações culturais, fazem parte do processo de formação contínua dos professores. Veja na reportagem como um passeio pelo centro do Rio de Janeiro e uma oficina sobre música erudita contribuíram para essa formação. Visitas a teatros, museus e cinemas, leitura, mais do que uma contribuição para o desenvolvimento pessoal e profissional do professor, essas atividades também fazem parte da formação contínua. A gente tende a imaginar conhecimentos científicos relacionados à área de trabalho, né, que são importantíssimos. Mas eu tenho o entendimento de que formar professor, seja para lidar com a criança, com o jovem ou com o adulto, mas no nosso caso com a criança pequena, tem a ver com fazer a formação cultural deste próprio professor. As possibilidades de acesso aos diversos bens culturais são fundamentais para a formação do professor. Qual é a relação que esse professor tem com a mídia? Qual é a relação que o professor tem com os livros? Né? Ele lê livros, ele não lê? Então, quando eu falo trabalhar na formação cultural desse professor, é que ele também possa se ver como esse produtor de cultura. De acordo com a professora Sônia Kramer, são muitos os espaços que possibilitam a formação cultural do professor. No caso desse grupo de professores, um passeio pelo centro da cidade do Rio de Janeiro permite reconhecer marcas da presença africana. É um passeio étnico que faz parte do projeto Diálogo entre Povos. O passeio em si, ele tem o antes, o durante e o pós-passeio. O antes é uma preparação desses pontos, é uma leitura anterior. O durante é o passeio propriamente dito. Agora, o pós-passeio é ele pesquisar. Ele vê, por exemplo, Ladeira da Misericórdia. Se aqui tem literatura, se eu tenho aqui Machado de Assis, se eu tenho aqui Lima Barreto, vou aos livros de Lima Barreto e de Machado de Assis, ver como eles retrataram esse lugar que eles viveram. Pensar a história dessa cidade, né? O patrimônio histórico, como a gente chama, e que em geral os professores logo pensam que a gente está falando dos museus, dos pontos turísticos, né? Mas é olhar para o seu bairro, né? O que tem de história ali, que sentidos e significados estão circulando ali. Também na cidade do Rio de Janeiro, o programa Horizontes Culturais estreita as relações entre os professores e a cultura. Entre as ações estão uma oficina de música e a ida a concertos. Como que é organizado, como é que são organizados os instrumentos de uma orquestra, como é que ela se organiza, onde que senta, onde tem o maestro, onde tem o espala. Quem pode explicar para as outras o que é um espala? Eu explico, Adriana. O espala é o primeiro violinista. Com a participação nas oficinas, o olhar dos professores para a música clássica fica mais apurado. O que muda é o nosso olhar. A gente sempre tem um nível de apreciação, só que esse nível de apreciação fica ampliado, porque você começa a observar determinados detalhes que antes você via, mas não enxergava. Mas, antes de qualquer mudança, é importante que o professor questione a sua própria realidade. A professora também refazendo a sua trajetória de pessoa, né? E se perguntando, né, que leitor eu sou, né, qual é o meu potencial criador e como é que eu estou me apropriando daquilo que o meu entorno está me favorecendo, né? Essa formação cultural, eu acho que ela é um papel fundamental de todos os processos de formação.
Silvia, você foi a coordenadora desse projeto Horizontes Culturais, né? O projeto da música, do conhecimento da orquestra. Isso já se transformou em um outro projeto, um projeto maior. Você contava para a gente um pouco antes do programa começar. O que é o projeto hoje? O projeto Horizontes Culturais, hoje, com esse nome, com esse desenho que ele teve inicialmente, ele não existe mais. Mas eu posso dizer que ele teve um papel inaugural na relação entre a educação e entre as secretarias de Educação e Cultura. Foi o primeiro projeto que tentou articular as duas secretarias. Foi uma construção conjunta. Isso no ano de 97, né? E ele esteve em funcionamento até mais ou menos 2001. E o que aconteceu é que a gente pôde observar os desdobramentos que essa ação provocou junto às escolas, ou seja, iniciativas locais, no sentido de que essas oficinas fossem desenvolvidas nas próprias escolas, tivessem uma autonomia, né? Hoje isso se desdobrou em inúmeros outros projetos, porque os horizontes culturais trabalhavam na linha das artes cênicas, né, e da música. Hoje nós temos inúmeros projetos de ação cultural junto a professores e alunos, né, em todas as linguagens artísticas, artes plásticas, música, artes cênicas incluindo teatro e dança, né? Então, me parece que a importância do projeto foi justamente chamar a atenção para esse potencial que havia adormecido, essa descoberta que a professora assinala ali. Quer dizer, é muito interessante essa distinção que ela estabelece entre um primeiro ouvir, uma primeira leitura dessa obra, né, e o que ela consegue depois que ela consegue sistematizar um certo conhecimento sobre aquilo que ela está ouvindo. Isso é basicamente este processo de conhecimento a partir desses projetos culturais. Professora Rosa, eu sei que você quer comentar. Me dá um minuto, porque a EBRIS do Paraná já aguarda a gente um tempinho, aí a gente tenta articular as perguntas. Olá. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte. Como já foi colocado nos programas anteriores, a opção do professor estar fazendo sua formação no seu horário de trabalho. Diante disso, como iremos dar conta de todos os conteúdos programados para o ano todo? Obrigada, boa noite. Muito obrigada pela sua participação, bom ouvir vocês do Paraná aqui no programa ao vivo. Volte mais vezes. Professora Rosa, vamos tentar, né, se possível, articular as questões. Você queria comentar um pouco do vídeo, mas acho que a questão da EBRIS é completamente pertinente ao que a gente já vem discutindo ao longo do programa. A formação no horário de trabalho do professor, que faz parte da jornada dele, o professor concursado, que tem uma jornada de trabalho, foi uma conquista que não deve ser desmerecida. Olha, a reunião pedagógica coletiva, e quando é que eu vou preencher o boletim, a tarjeta com as notas? Que eu não sei se eu entendi direito a pergunta dela, mas é nessa direção. Esse espaço poderia também ser utilizado para as questões burocráticas do professor, que ele tem que preparar a atividade, ir atrás de um livro, fazer uma pesquisa na internet para trazer uma coisa diferente para a sala de aula, e o que acontece às vezes é uma discussão coletiva. Então, assim, na escola, esse horário de planejamento dentro do horário de trabalho, esse horário de formação, ele é coletivo mesmo. A parte individual fica realmente para casa. Acho que os professores do Brasil inteiro levam o trabalho para casa. Não tem sábado, domingo, está sempre procurando uma forma de melhorar a sua atuação na sala de aula. E é importante, mesmo tendo todas essas outras demandas burocráticas do professor, é importante o horário coletivo, porque com o outro, com a troca de experiência, você aprende e pode solucionar as demandas que aparecem no cotidiano da sua sala de aula. Você queria comentar o vídeo Então, também? era sobre o projeto cultural. Em São Paulo, nós tivemos o ano passado também um programa assim chamado Vivências Culturais, que era uma parceria da SME com o Instituto Tomi Otaki, Espaço Unibanco de Cinema e outras instituições que justamente levava o professor a conhecer os bens culturais, as artes plásticas, cênicas, musicais, aulas de circo. E isso trouxe para as escolas, no dia a dia dos professores, eles trouxeram as danças populares, as cantigas de roda, que eles foram redescobrindo, porque não que eles não conheciam, eles redescobriram nesse curso que tiveram lá, que chamava Vivências Culturais, que é para viver a cultura. Eu tenho duas perguntas ainda do pessoal da TV Escola de Anápolis, e elas têm a ver com o seu texto, professora Maria Socorruma, da Ciseni, que faz uma referência ao seu texto. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, que é uma citação da Cora Coralina, né? Ela pede que a senhora comente, fazendo uma relação com a formação contínua do professor.
E também uma outra que a senhora abre, já que estamos falando de afeto lá no começo, né? A senhora abre o seu texto citando Gonzaguinha, né? A famosa música, viver não é ter a vergonha de ser feliz. Ela diz que esse é o ideal de ser professor, ter orgulho, gostar de ser, estar sempre aberto para o aprender, sempre, até com as dificuldades. Vamos ver se é possível fazer uma articulação entre as duas citações. Pois é, eu achei muito interessante a lembrança de Cora Coralina, porque ela vem bem de encontro aqui, vem completar com viver e não ter a vergonha de ser feliz. Eu tenho um texto até que eu separo: viver, ser e cantar. Viver a vida de professor, dentro das suas dificuldades, das suas limitações e das possibilidades. Ser professor, né? E cantar não só as belezas de ser professor, mas as dificuldades de ser um eterno aprendiz. Porque todo mundo sabe que dentro do discurso da qualificação, as pessoas têm uma verdadeira corrida para a certificação. Os professores estão aí desesperados, fazendo cursos. Acho que até já virou um cursismo de tanto as pessoas perseguirem por causa do desenvolvimento profissional, dos planos de cargos e carreiras. Penso que precisávamos pensar não o como fazer, mas uma mudança de enfoque. A formação contínua é um direito e esse direito precisa ser reivindicado, incluído nas nossas reivindicações. O direito de pensar, o direito de ter tempo para pensar. A segunda coisa é o porquê o projeto político-pedagógico não inclui a formação contínua dos seus professores. A terceira coisa: por que a formação contínua, são pontos para a gente pensar, por que a formação contínua não considera a vida do professor? O professor às vezes está fazendo um curso de especialização lato sensu, está fazendo um curso por conta dele, para melhorar os seus vencimentos, as suas condições de trabalho, e a escola não considera, às vezes, a escola obscurece o curso e aí fica aquele choque. Ok. Quando se vai fazer um curso, o professor também, não digo que isso seja determinante, mas é um ponto para a gente pensar. Eu queria que a senhora aproveitasse, fizesse suas considerações finais, porque estamos já na reta final do programa de hoje. O que a senhora gostaria de ressaltar sobre o que debatemos aqui? Bom, isso já foram as considerações, isso aqui que eu acabei de dizer são as considerações finais, que penso que são pontos de reflexão para quem trabalha com formação contínua. Dizer que contínuo, o professor Fusari esteve aqui essa semana e ele me dizia sempre isso: socorro contínuo não é o curso, é o homem. E aí, o professor precisa ter a formação contínua como uma atitude, não apenas no curso, mas em todos os momentos em que ele possa carrear para a sua prática docente experiências que possam enriquecê-la. E nesse ponto aí, eu defendo mesmo que a formação contínua inclui o desenvolvimento profissional, já que nós estamos dentro de um sistema onde a certificação é importante. Tá certo. Obrigada, professora. Professora Rosa, seus destaques. Então, voltando à questão do afeto, assim, eu acho que é importante o professor não confundir afeto com a relação que ele estabelece com o aluno. O que é essa relação? Ele vai desenvolver uma linguagem comum para poder atingir seus objetivos, ser um gestor da aprendizagem do aluno. E essa relação está permeada pelos valores humanos, que não necessariamente seja o afeto. Não que isso seja ruim, mas é que se a gente está brigando por ser encarado como profissional de educação, o afeto deve ser uma coisa que não seja o primeiro plano de ação do professor. Pode estar incluso, mas a relação tem que estar permeada pelos valores humanos, cidadania, respeito à pessoa humana, etc. Acabar com a ideia de tia, parente. Isso, tia, parente, sacerdócio, a gente tem que acabar com isso. Tá certo. Professora Silvia. Eu queria agradecer, o fato de ter essa oportunidade de diálogo com pessoas que estão tão distantes de nós, mas que a tecnologia nos permite isso hoje, é tão bom, tão alentador. E até a partir disso, dessa possibilidade de contato com pessoas que estão tão distantes e tão próximas, de quem nós podemos ouvir a voz, refletir um pouquinho dessa facilidade, dessa dificuldade, sobre essa facilidade e essa dificuldade que a vida contemporânea nos traz, porque ela traz no seu bojo tantas dificuldades e, ao mesmo tempo, tantas facilidades para essa formação contínua, como talvez a gente nunca tenha tido. Então, é um pouco um convite a pensar sobre isso,
O que antes era só dificuldade, o que hoje é dificuldade, mas é também uma ponte para algumas facilidades, como essa nossa nova relação com o saber, né? Essa perda do lugar do professor, né? Dessa autoridade do professor, que significa um avanço, porque hoje nós não somos apenas os únicos que vão veicular o saber, né? Mas nós dividimos essa autoridade com os meios de comunicação, com a família, com outras instâncias. Hoje a gente não tem o controle absoluto do saber, né? Mas ao mesmo tempo isso hoje é um ganho, é uma facilidade. O programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço as participações da Maria Socorro Lucena Lima, professora da Universidade Estadual do Ceará, da Rosa Maria de Freitas Rogério, professora do Centro de Educação Infantil Inácio Monteiro, e da Silvia Rosalém, assessora especial da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Bom, e a gente se vê na próxima série. Tchau!